Oi pessoal, aqui é a Ana da Escola de Rebeldia, esse é o podcast Escola de Rebeldia da Reserva e hoje a gente está aqui com o Pedrinho Salomão, cofundador da Rádio Visa, autor dos livros best-seller Empreendendo Felicidade e Líderes, não é mesmo? Maravilhosos, eu li, recomendo muito. Líder do nosso curso, a gente, que está se tornando Siga-me agora. Muito bem-vindo, Pedrinho, muito obrigada por estar aqui. Que prazer, que delícia, amigo. Prazer estar com você sempre e com a escola sempre, né? Maravilha. Eu que sou um entusiasta da ideia da escola e agora a gente poder levar isso, né, não só em imagem, mas com podcast, né? Que eu acho que é a super tendência. Sim, com certeza. Você pode contar um pouquinho sobre você, o que você tem feito, o conteúdo? Vamos lá. Um monte de coisa, mas eu acho que a gente consegue resumir muito, acho que todo o meu conteúdo pela junção dos dois livros. Em 2016 eu lanço o Empreendendo Felicidade. O Empreendendo Felicidade, ele foi uma coletânea de quase 5 anos, né, das coisas que eu fui vendo por aí. Tem uma coisa que eu costumo dizer muito, eu não me considero um pensador, né? Então isso facilita muito o entendimento do que eu passo, do que eu tento passar como conteúdo, porque eu acho que quando você é um filósofo, né, um antropólogo, um sociólogo, um professor, né, como o Eduardo, que fez um podcast aqui incrível, né, você está acostumado a pensar no conteúdo que você tem que passar. E eu acho isso incrível, né? E de fato eu acho que isso é mais reservado, as pessoas têm um QI, uma inteligência mais direcionada para isso. As minhas reflexões todas, elas são, primeiro, intuitivas, elas respeitam muito a minha intuição, e segundo, muito experimentais. Então, eu acho que tudo que eu tento transformar em reflexão foram experiências que eu tive e que eu, de alguma forma, estressei essas experiências para chegar aos conteúdos. Então, eu não esperava escrever um primeiro livro, as minhas palestras foram fazendo muito sentido. O sentido da palestra acabou me gerando um convite para fazer um livro. E o Empreendendo Felicidade, como o nome diz, ele surfou uma onda, eu acho que a gente lançou ele no momento em que a felicidade estava sendo muito falada, né? Muita gente tentando medir a felicidade, muita gente, o que é a ciência da felicidade. E eu acho que eu fui na contramão dessa história, porque eu tenho um pouco de medo da gente colocar sempre, né, métrica, essa coisa que hoje no mundo a gente está vivendo, né? 21 conselhos para ser feliz, 21 dicas, 3 caminhos, 5 alcances. Como se fosse uma receita de bolo. Não é. Que serve para qualquer um. Não é. E aí a minha temática da felicidade, ela veio de um olhar um pouco mais pragmático, por incrível que pareça. Apesar de eu ser um cara emocional, assim, né, que tento estimular muito essa sensibilidade, o meu olhar para a felicidade era pragmático, porque eu comecei a trabalhar a felicidade como uma demanda, no meu ponto de vista muito óbvio, uma demanda óbvia da tua geração, né, e da geração que veio antes de você. Que são as duas gerações que estão fazendo essa transformação, quase que virando o mundo de cabeça para baixo. Principalmente o mundo dos nossos pais e avós, né? Se você for ver, em várias questões a gente está nos extremos, né? Então, para mim, eu de uma família libanesa, pais sírios, mãe libanesa, de uma família onde a gente tem muito motivo para comemorar, onde todo mundo se adora, se beija, se abraça, é festivo. Eu nunca tinha visto uma foto dos meus bisavós sorrindo. A minha primeira reflexão, eu acho que forte, sobre felicidade veio daí. Não ver os meus bisavós rindo em nenhuma foto. E depois, toda vez que eu conversava sobre eles, vinha a ideia de que eles eram pessoas incríveis, mas eles eram sérios. O seu bisavô era um cara muito sério, sua bisavó também. Minha mãe falava muito isso. E eu fui vendo que nenhum de nós, né, viu fotos dos nossos bisavós sorrindo, porque eles não sorriam. Para eles, a felicidade era material e a gente bebeu nessa fonte. A gente, que eu digo a minha geração para cima, né? Eu faço 40 esse ano. Então, a gente aprendeu que a felicidade vinha com a casa própria, com o carro na garagem, com a aposentadoria, com a poupança. E pouco importava se você tinha que trabalhar 35 anos em alguma coisa que você não enxergava ou não se alinhava em termos de propósito, não gostava, mas você sabia que você tinha que passar aqueles 35 anos ali para conquistar a sua aposentadoria, que te dava a possibilidade de comprar a casa própria. Olha que loucura, né? Isso para você é uma loucura para alguém da sua geração. Só que a gente acreditou nesse mundo materialista, onde a gente projeta para o futuro o nosso caminho de felicidade. Então, quando eu observei isso de forma muito clara, eu falei, peraí, a gente está num mundo
porque a busca da felicidade, o elixir da felicidade, é o grande desafio da humanidade. E aí chegam os jovens, nascidos a partir de 84, geração Y, nascidos a partir de 94, geração Z, e dizem pra gente que não faz sentido essa história. Então o enigma da sociedade, o enigma da humanidade é resolvido de uma hora para outra com uma galera que diz que a felicidade é experimental, que está aqui no momento presente. Eu quero pintar o meu cabelo da cor que eu quiser, eu quero usar a roupa, né, que eu quiser, né, e se ela é masculina ou feminina, pouco importa, eu quero minha orientação sexual, sou eu crescido. E aí tudo isso gera um olhar pragmático para que a felicidade é a única coisa que essas duas gerações não abrem mão. E quando eu comecei a tratar isso sem caminhos, ainda sem caminhos, né, você não faz isso começou a fazer muito sentido para pais que estavam querendo entender seus filhos, para gestores que estavam querendo entender os seus geridos. Né? Líderes na vida, né? Líderes. Não necessariamente tem uma concepção, um senso comum, como se fosse liderança algo estritamente para hierarquia. Mas, na verdade, liderança vai muito além disso. Né? É o tema do meu segundo livro. É exatamente isso. E eu costumo dizer uma coisa maior, né? Se você, para o exercício da liderança, você precisa do poder, do cargo, da patente, do crachá, da armadura, para liderar, você é tudo menos um líder. Você pode ser um chefe, você pode ser um ditador, você pode ser um doutor, um acadêmico, um professor, mas não necessariamente ser um líder, porque o líder precisa de tudo menos do poder para liderar. Ele é o cara que arrasta através, né, da multidão. Mas antes de chegar nessa história do líder, o Empreendendo Felicidade ele fez muito sentido como livro e como palestra. Ele começou a fazer muito sentido para gerir time mesmo, assim, né? Assim, convenções comerciais, né? Como é que você faz para o cara que está acostumado a viver pela meta? Porque se você for ver, nós todos, né, projetamos tudo para o momento futuro, que é uma outra temática muito forte da palestra do Empreendendo Felicidade original e que se perpetua até hoje, que para mim é uma lógica mundana, né, que a gente vive pelo resultado, todo mundo. E o meu convite sempre é que a gente viva pelo processo, porque o processo é muito maior do que o resultado, muito mais longo, muito mais demorado, requer muito mais dedicação. Então, se a gente começa a se encantar pelo processo ou criar ferramentas para transformar o processo em algo bacana, e a principal delas é o propósito, porque como é que você faz para transformar um processo doloroso, complicado, em algo incrível? Né? Se você falar, eu trabalho com varejo, e o varejo é muito difícil, como é que você faz para transformar isso em algo incrível? Você cria um propósito. Como é que você faz se você sabe que teu pai, tua mãe, teu filho tem uma doença terminal, e aí você dá conta da finitude da vida que chega para todos nós, mas aí a gente às vezes tem um diagnóstico que mostra isso de forma mais clara. E aí você fala, mas como é que eu vou transformar o processo de perda em algo bacana? Criando um propósito. O propósito, como não diz, é alguma coisa que de forma proposital, arbitrária, impositiva, autoritária, se transforma em valor para a sua vida. E é tão proposital, tão arbitrário, que a maioria das pessoas que estão do seu lado acha que você está maluco, sai de perto. Geralmente é assim. Dá até medo, às vezes. Dá medo, né? Tem medo, as pessoas têm medo de sofrer por tabela, rejeitam, né? Porque você geralmente faz um movimento que é contra a cultura, Sim. é contra o status quo, você vai fora do que todo mundo diz. As pessoas vão te dizer, não, nossa, você vai perder um pai pro câncer, como é o meu caso, é doloroso, se prepara, vai ser um sofrimento. Vai, de um determinado ponto de vista, mas por outro pode ser incrível. A finitude da vida pode trazer um ressignificado para um monte de coisa. E aí, quando você cria esse propósito, você se apaixona pelo processo. Você fala, porra, um dia de cada vez, né? Cara, vou nessa, um dia de cada vez. Então, eu acho que isso exige, né, um olhar, uma vontade, uma dedicação de tempo para o ser humano. Porque no final das contas, quando você gerencia essa felicidade agora experimental, do meu ponto de vista, no seu também, agora experimental, você tem que entender que cada indivíduo é de uma forma diferente. Por que a gente vê hoje tanto problema nas famílias, né? E você fala assim, mas há 30 anos não era assim. Porque há 30 anos você não podia ser quem você queria ser, nem dentro da família. Se você tinha 4 irmãos, os 4 irmãos tinham praticamente todos eles suas profissões escolhidas pelos pais. Hoje, cada um pode ser o que quiser. E o pai, muitas vezes, está acostumado a gerir em bloco, porque ele é um gestor dentro de uma empresa e ele gera todo mundo em bloco. Ele acha que está todo mundo dentro do mesmo quadrante. E aí, filhos diferentes têm demandas diferentes. Aí você cria uma fórmula de educação, que é o que todo mundo está fazendo hoje. Você tem que educar o filho assim. Não, você tem que entender primeiro o que aquele indivíduo é. É a mesma coisa na sua organização, na sua empresa.
quantas pessoas consideradas dislexas, desorganizadas, são mandadas embora de organizações. E, de repente, tem um projeto, uma capacidade de entrega monstruosa que não foi aproveitada porque ela está enquadrada dentro de uma qualidade ou de um defeito, de um rótulo, exatamente, né, que afasta ela daquela possibilidade. Então, o Empreendendo Felicidade estourou dessa forma, né, e aí me deu o comichão nessa história de querer fazer livro, porque é realmente uma delícia quando você entra de cabeça nessa história das palestras, porque você conhece muita gente, você impacta a vida de muitas pessoas, as pessoas te trazem muitas reflexões, vão acrescentando, você vai criando vários remendos, e aí eu me senti na necessidade de estender um pouco esse pensamento da felicidade, que eu tinha atrelado ao comportamento dos jovens líderes. E aí surge o Líderes com Y e com Z, que é uma viagem, uma grande reflexão, uma grande entrega que eu tive, sempre como laboratório. Isso é importante, o meu laboratório sempre foi a minha Rádio Bisa, sempre foi a minha empresa, que nasce há 15 anos atrás, como um ideal de construir algo novo, em cima de um comportamento humano. Então, acho que todas as minhas falas voltam para essa vontade, esse desejo, essa capacidade, essa paixão que eu tenho por lidar com gente. Assim, não é no sentido piegas da história, não. Acho que é aprender com comportamentos diferentes. A Rádio Bisa nasce assim, no meio da crise do mercado da música, as pessoas não sabiam para onde ia essa história, vai acabar a música, a gravadora, e a gente entendeu que cada vez o usuário final estava consumindo mais música da forma que ele bem entendia. E aí a gente pensou que a gente ia criar uma empresa para usar esse comportamento como um novo drive, um novo posicionamento com relação à música na experiência comercial, principalmente do ponto de venda. E aí a trilha da loja, que antigamente você tinha muito menos ferramentas para fazê-la, você passa a ter muito, as pessoas estão escutando música de onde elas querem. E aí a gente monta a primeira agência de identidade musical. E aí aquela sorte, né, de principiante, de quem tem fé, a gente tem a surpresa de que ninguém tinha feito isso no mundo. E aí chega aquele momento que é muito legal, porque você fala, caraca, alguém fala que você é inovador. Aí você fala, putz, eu tive uma grande ideia, executei, é minha ideia. Só que qual é o ruim dessa história? Que você não tem referência, não tem literatura, ninguém nunca fez, você não tem lugar para pesquisar. Pró e contras do Oceano Azul. Exato. Aí você tem que criar a sua própria literatura, imagina. Aí você vai catalogando, né? E eu tenho um orgulho de ser que é a Reserva, uma das primeiras marcas, grupos dos nossos primeiros clientes, porque eles são loucos que nem a gente, né? Você entra lá, eu lembro do Nandão e do Rony sentadinhos lá, no Copacabana, pá. Eu conto essa história, imagina, e o argumento era muito louco. Falar, cara, eu quero cuidar da tua trilha sonora. Como é que você vai fazer? Eu não sei. A gente está experimentando. Então aí que eu gostei mesmo. Então vem pra cá, a gente aqui é um laboratório de experiência. Estamos há 10 anos juntos, né? Então, assim, a validação de todos esses meus pensamentos vem muito da Rádio Bisa, da minha relação com os jovens, da minha experiência de empoderar os jovens, e o Líderes nasce para falar desse novo olhar de liderança, que você já... Que bom, né? Porque eu falo tanto com a geração que a gente acaba falando a mesma língua. Tem como ponto de partida a desassociação da liderança da hierarquia. Legal. E a partir do momento que a gente entende que liderança é um exercício e que todos nós somos aptos a fazer, a gente pode liderar para o bem ou para o mal. É igual quando você corre errado, fica machucado, você joga a bola mal e se machuca. Se você liderar errado, você gera um mau exemplo. Se você liderar bem, positivo, você vai melhorando cada vez mais.